As pessoas têm uma atribuição hoje de memorização, de memória como um local, como um HD. As pessoas dizem, estou com o meu HD cheio, estou com a minha memória cheia. Na verdade, ao longo da civilização, ao longo dos séculos, a memória passou por várias metáforas. Por exemplo, Platão, antigamente, dizia que a memória era como uma gaiola e os pássaros eram nossas lembranças dentro dessa gaiola. A memória passou também a ter a denominação de armário, de gavetas, de arquivos de aço. Depois do advento da informática, as pessoas passaram a denominar a própria memória como uma memória artificial, como um HD. Na verdade, a memória humana nunca foi um lugar. Ela sempre foi uma função, é uma função do cérebro humano. Se a memória fosse um local, não teríamos muito o que fazer. Por quê? Você teria que fazer uma cirurgia, teria que mudar a estrutura de uma célula. Agora, sendo a memória humana uma função, tudo muda. Por quê? A função pode ser aprimorada, a função ela pode ser melhorada. E é sobre isso que eu quero te mostrar como melhorar essa função através de métodos mnemônicos, que é o trabalho que eu desenvolvo. Imagine a memória humana como um jardim amplo, florido, e você é o jardineiro, cuja função, a sua função é plantar sementes neste jardim. E você recebe um punhado de sementes, só que você chega na beirada desse jardim e joga a semente de qualquer modo. Você sabe que um plantio como esse não vai funcionar, porque a semente jogada de qualquer jeito cai fora do jardim, o passarinho come, a formiguinha carrega, outra morre, a outra pode até germinar, mas dará uma árvore muito franzina. Aí você pergunta, o que é o esquecimento? O esquecimento nada mais é do que uma semente mal plantada. Você não lembrar o nome de uma pessoa, aquela aula que você assistiu, aquele livro que você leu, aquele artigo, aquele documento, aquela palestra que você participou, aquela reunião que você participou. Quer dizer, não lembrar de noite após a absorção não significa que você tenha um problema de memória. Significa que as sementes não foram bem plantadas e você acaba naturalmente perdendo essas sementes. Existe uma boa memória dentro de nós, mas é preciso que você conheça os caminhos, como é que ela funciona, como podemos potencializar. Tem pessoas, por exemplo, que lembram do nome dos personagens da novela das 6, das 7, das 8, das 9, das 10, das 11, da meia-noite, da Globo, da Record, da SBT, e muitas vezes não lembra o nome de um cliente que atendeu há poucos minutos. Falta de memória? Não dá para dizer. Veja, lembra centenas de nomes de personagens, de jogadores de times de futebol, mas não lembrar de alguém que você conheceu há pouco, pode denominar uma pessoa que não conhece estratégias mnemônicas. A estratégia mnemônica, só para você ter uma ideia, ela é datada de antes de Cristo. O primeiro registro de uso de técnicas mnemônicas vem de 477 antes de Cristo. Antigamente, as pessoas registravam informações em placas de argila, em tábuas rasas cobertas de cera. Inclusive esse foi um dos primeiros cadernos que as crianças levavam para a escola, era uma tabuinha coberta de cera. Ali elas escreviam com graveto as aulas, o que era passado. Chegavam em casa, elas memorizavam aquilo, derretia-se a cera e deixava essa tabuinha pronta para ser utilizada no dia seguinte. No Nilo, os egípcios começaram a cultivar uma planta chamada papiro, depois veio o pergaminho, e o papiro foi também o nosso primeiro caderno, nossa primeira folha onde tínhamos onde escrever. E os chineses inventaram o pergaminho. Quando Sócrates viu as possibilidades de anotação, de registrar informações, de registrar conhecimento, Sócrates naquele momento disse, aqui acaba a memória humana, nesse momento acaba a memória humana. Essa frase é atribuída a Sócrates. O que nós estamos vivenciando hoje, em pleno século XXI? Pessoas que se afastam cada dia mais da sua memória natural, escolhendo registrar tudo em memórias artificiais. E memória artificial, você sabe melhor do que qualquer um, ela cai, quebra, queima, roubam, perde, molha. Por mais que você registre, por mais que você passe as fotos para o DVD, por mais que você... sempre fica uma sensação de que aquilo vai acabar. De alguma forma aquilo você pode perder aquilo a qualquer momento. A memória natural você não perde. A memória natural é o seu melhor cofre. Aqui, o que você encerra aqui dentro,
você pode levar, se você quiser, até o seu túmulo. Então, o cofre mais seguro que existe é a nossa memória. Agora, ela tem que ser potencializada. Por quê? Embora as sementes não sejam nem sempre sejam bem plantadas, né? As pessoas acabam muitas vezes tendo um processo de esquecimento muito rápido. Quando uma semente é mal plantada, o tempo médio de esquecimento vai de milésimos de 250 milissegundos a poucos minutos, sendo a média de 3 segundos, ou seja, nós levamos cerca de 3 segundos para esquecer uma informação. O que significa isto? Aquela aula, aquele livro que você leu, aquele texto, você vai perder praticamente tudo e gira-se em torno de 74% em poucos minutos. Para que você evite isto, você tem que ter a estratégia para a formação de memórias de médio ou longo prazo. Só que essas estratégias determinam, ou dependem, melhor dizendo, de um cérebro bem formado, de um cérebro, de uma condição física e mental bem aprimorada. Veja, num campeonato de memória, a grande preocupação do mnemonista não é com a técnica. Por quê? Porque a técnica mnemônica, se você estudar, você vai perceber que ela é muito simples, ela é fácil de ser desenvolvida e aplicada. Se a técnica não é o segredo do mnemonista, qual é o segredo? É em estar bem. Por quê? Quando você está bem, a sua memória fica bem. Quando você está mal, a sua memória fica mal. Então a memória ela acompanha a oscilação do nosso estado físico e emocional. Então nós temos que ter esse cuidado de manter sempre um estado positivo, evitando situações como estresse, ansiedade, depressão, irritação, preocupação, pânico, medo, raiva, preguiça mental, falta de confiança na memória, sedentarismo, noites mal dormidas, má alimentação. Dá para enumerar aqui mais de 20 causas para o baixo desenvolvimento da memória. Então você teria que corrigir, entender quais são as causas e corrigir tudo isso para que você libere mais memória, para que você libere mais concentração e você comece a absorver com muito mais facilidade. Por exemplo, um aluno ele vai numa sala de aula e ele muitas vezes vai reclamando, vai com má vontade, vai xingando o professor, vai xingando a matéria, né? Toda vez que você ouve um estudante dizendo assim, eu odeio matemática, eu detesto química, não vou com a cara da professora de português, na verdade nós temos aí um estudante que está reagindo contra algo que ele não sabe estudar. Então a falta do método faz com que gere essa desmotivação, esse desinteresse pelo estudo. Então veja, problemas de memória, realmente só temos 2, mal de Alzheimer e amnésia. A maioria das situações que a pessoa se queixa da memória é falta de orientação, é falta de conhecimento. Então, o nosso grande passo no curso vai ser passar para você o conhecimento, o saber sobre o funcionamento da memória. A gente vai te ensinar a utilizar ferramentas que você já possui, mas que muitas vezes estão adormecidas aí dentro e que poderiam potencializar bastante o seu processo de memorização. Então, o conhecimento é importante e o método, a técnica mnemônica também é importante. Não adianta você só saber as ferramentas quais são as ferramentas se você não souber aplicar as ferramentas. Então, às vezes, os cursos de memorização convencionais, eles te ensinam só a técnica, mas não te dão um embasamento científico de como aquilo funciona, por que aquilo funciona. Então, a minha preparação para falar de memorização vem das ciências cognitivas e da filosofia da mente. Tem essa bagagem para poder falar de memória num campo bem amplo, né? Num campo bem criativo, uma dimensão muito maior para passar para você. Não adianta você ter um método e não ter a disciplina, tá? Ou ter a disciplina sem o método. Então nós vamos aprender a aliar os dois, o método mnemônico que funciona, tá? E todo um trabalho que será feito para que você consiga aplicar este método nos seus estudos, na sua vida, para que você acelere mais esse processo de memorização. Todos nós estamos condenados a chegar a 100% de domínio de conteúdo. Veja, por exemplo, é possível memorizar uma Bíblia inteira, palavra por palavra, versículo por versículo? Sim. E temos no mundo pessoas que fazem isso. Por exemplo, os muçulmanos, diante do Alcorão, eles memorizam mais de 140 capítulos, mais de 6.000 versículos são memorizados. Eles fazem isso desde criança. Na China, as crianças aprendem o mandarim, são mais de 12.000 símbolos de mandarim, elas aprendem desde criança. Então, é possível memorizar idiomas, é possível dominar uma grande quantidade de conteúdo, de matérias,
Desde que você entenda que, primeiro, existe espaço, segundo a neurociência, para você esgotar a sua memória, você teria que estudar 10 horas por dia ao longo de 300 anos, então espaço na memória existe, ele é infinito. O que nós temos que saber é fazer um planejamento para poder armazenar isso. Pouco a pouco você vai aprendendo, vai armazenando todo o conteúdo. Então, é possível chegar a 100%. Todo 100% do conteúdo, 10 vezes mais rápido do que uma pessoa normal. Uma pessoa que, aliás, pessoa normal, ela tem como método decoreba. Decoreba você sabe o que é. Aquele processo de repetição sistemática de uma mesma informação até a saturação dos neurônios e o registro em memórias operacionais, memórias de trabalho. Funciona a decoreba? Funciona. Você sabe que seu pai, sua mãe, seu vizinho, muitas pessoas passaram em concurso, vestibulares, passaram em provas, decorando. Só que o que dá um decoreba? Insegurança, tem prazo de validade, você decora para depois esquecer. Então, todos nós podemos chegar mais rápido à memorização de conteúdos. Algumas vão demorar um pouquinho mais, outras vão fazer isso mais rápido. O mundo de hoje ele pede velocidade, você tem que dominar rápido, muito conteúdo, para ter uma empregabilidade garantida. Então, você vai aprender a trabalhar a sua memória numa velocidade bem superior, sem treinamento, simplesmente conhecendo quais são as ferramentas que te levarão a isto, tudo embasado cientificamente, e você vai conseguir lembrar disso por qualquer tempo. E é tudo técnica. Sem truque, é um curso com embasamento científico muito forte, é um curso que eu trabalho há 15 anos no Brasil inteiro, um público de mais de 250 mil pessoas. Todos os estados brasileiros já foram passados este curso, e nós temos uma credibilidade junto ao Ministério da Defesa, MEC, técnicos do MEC já assistiram esse trabalho, foi aprovado por pedagogos, é um trabalho que eu faço em universidades, que eu faço em colégios, que eu faço em empresas. Então é um trabalho que hoje ele tem uma aceitação muito grande e hoje você pode também conseguir fazer a inscrição pelo site, você pode fazer com toda tranquilidade, todos os nossos eventos são confirmados, o local do evento também normalmente já é confirmado, e você também pode fazer a inscrição pelo telefone. É possível ter uma memória 10 vezes melhor, é possível gravar qualquer tipo de informação em pouco tempo e com estratégias extremamente simples que eu vou ensinar neste nosso seminário. Então, inscreva-se agora, tenho certeza que fará muita diferença na sua vida. Eu vou ouvir seu depoimento ainda da sua aprovação, do quanto você se apaixonou pela sua memória depois desse seminário. Então, te aguardo lá, tenha muito sucesso.